A paz do Senhor, querido professor, querida professora da UMAD EBD, a Escola Bíblica de Jovens. Nós estamos aqui para fazermos o comentário da quarta lição, cujo tema é o seguinte: quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Olha só que tema importante que você vai poder discorrer aí com os seus jovens. E nós estaremos apresentando aqui alguns subsídios, alguns complementos que você vai poder usar e aplicar aí durante a sua aula. E o nosso objetivo aqui é ser bem prático, é ser bem objetivo, mas que nós possamos aqui ter consistência, e apresentar para você um conteúdo que verdadeiramente possa ajudá-lo aí durante a ministração da sua aula. E o texto principal diz assim, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Está baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 9. O resumo diz assim, resumo da lição: ore e jejue até que o seu coração teimoso convença-se de que tudo de bom vem dos céus, diretamente das mãos de Jesus Cristo. Olha só que colocação importante é essa. Na nossa introdução aqui, eu gostaria de trazer algum tópico aqui, alguma abordagem mais específica do autor, que diz assim, nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas são reféns do materialismo ceticista. Então, o que vem a ser o materialismo ceticista? É a crença segundo a qual a vida do ser humano se resume no material, em tudo aquilo que está relacionado a essa vida, aos bens, às coisas que o homem vem a possuir, está dando muito mais valor ao ter do que ao ser, ou seja, o ter em prejuízo, em detrimento do ser. E ceticista, o que é a doutrina ceticista? O que é uma crença ceticista? Na verdade, se trata de um pensamento ou da ideia segundo a qual Deus não existe, que duvida da existência de Deus, duvida da vida após a morte. Então, essa que é a ideia e esse que é o conceito de ceticismo, Então, regressar aos valores milenares do cristianismo é o único caminho de um real avivamento em nossos dias. Então, olha só que importante isso aqui, regressar aos valores milenares do cristianismo. Então, você vai perceber o seguinte, que os valores do cristianismo é o que permitiu com que a sociedade se desenvolvesse até os dias de hoje, com base na família, com base no amor, com base na misericórdia, com base no perdão. Esses são os valores do cristianismo e são esses valores que permitiram que a sociedade chegasse até os dias que nós estamos vivendo. Porém, esses valores, você, professor, você pode comentar aí com os seus alunos, que vem sendo diariamente e de maneira sistemática se deteriorando do meio da sociedade, do meio da humanidade, do meio dos jovens, principalmente nos meios educacionais, com as filosofias mundanas que têm um ensinamento que tende a afastar os adolescentes e os jovens da presença de Deus, e não só isso, fazer com que eles venham desacreditar por absoluto na palavra de Deus, que é de onde o crente extrai os seus ensinamentos e os seus valores para a sua vida. No primeiro tópico, nós temos assim, a oração como o termômetro da espiritualidade. O primeiro subtópico diz assim, a oração é uma prática de sinceridade. Olha só que legal isso aqui. A oração não se trata de uma prática onde o indivíduo, o jovem, o ser humano, vai procurar impressionar a Deus. Por quê? Porque nada do que o homem falar durante a oração vai impressionar a Deus. Porque Deus não se deixa ser impressionado por palavras bonitas, palavras de lisonjas, mas Deus se agrada de um coração sincero. Aí você pode perguntar para os seus alunos aí, professor, o que eles entendem por sinceridade? E a gente sabe que a palavra sinceridade, ela vem de uma ideia, de um conceito de sincera, ou sem cera. O que é essa ideia, o que é esse conceito? Antigamente, os móveis que eram produzidos, que eram fabricados, as possíveis deformidades que esses móveis possuíam eram corrigidos com cera. Só que com o passar do tempo, aquela cera ia se deteriorando e com o passar do tempo
se poderia perceber que aquele objeto, que aquele móvel não era íntegro na verdade, né? Então, assim, ó, sincera, era algo que não era verdadeiro, era vendido, era passado como se fosse algo verdadeiro, mas na verdade não era. Então, quando aquilo começava a se deteriorar, todos os defeitos daquele móvel, daquele objeto começava a aparecer. Só que a oração é um ato de sinceridade, ou seja, quando você está orando, você deve abrir o seu coração e apresentar a Deus quem realmente você é. Afinal de contas, você nem precisaria fazer isso, mas Deus quer ouvir da sua boca, das suas declarações, você expressando isso a Deus. Aí continua aqui, ó. Afastar a oração de toda prática religiosa e vazia. Então, muitas vezes, as pessoas querem usar a oração para se vangloriar, ou para dizer que oram mais do que alguém, ou para dizer que sentem a presença de Deus, ou para dizer que têm a comunhão com Deus, mas o objetivo não é esse. O objetivo não é se vangloriar, o objetivo não é se aparecer, mas o objetivo é realmente apresentar um coração sincero, um coração puro e um coração verdadeiro. Jesus falava a respeito da hipocrisia. O que eram os hipócritas? Os hipócritas eram os atores, é sinônimo de ator. Então, o que é o ator? O ator é o indivíduo que finge. Você vai perceber que um ator, quando ele vai interpretar uma personagem, ele vai lá e estuda a respeito de como personagens e como pessoas, como indivíduos que têm aquele comportamento, como que elas fazem, quais são as suas expressões, como que elas se comportam, só que ele não tem aquele comportamento, ele não age daquela forma, mas ele vai e estuda a respeito daquilo para ele poder fingir que é. Então ele vai para poder fingir que é bonzinho, ele vai para poder fingir que ele é mau. Então esse que é o significado de hipocrisia. Só que Deus não se deixa enganar. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem haveremos de tratar. Essa que é a grande realidade. Durante a nossa oração, nós devemos fazer a seguinte pergunta, né? O que nós precisamos aprender? Como que nós devemos crescer? Como que nós podemos desenvolver a nossa comunhão com Deus? E quanto mais rápido nós aprendermos o que nós precisarmos aprender na oração, nas provas, nas dificuldades, mais rápido nós vamos passar por aquela prova e nós vamos crescer, nós vamos nos desenvolver na oração. Então não convém durante a oração a gente reclamar, não convém durante as orações a gente ficar murmurando, reclamando das provas. Nós devemos sim abrir o nosso coração a Deus, mas sempre com sinceridade e com gratidão. Com relação a pessoas que aparentam ter uma vida de oração, então vai ser comum a gente ver aí nas mídias sociais, nas redes sociais, os youtubers da vida, você observa, eles parecem assim que eles têm uma vida muito piedosa, mas acontece, gente, que para que a gente consiga identificar, você pode aí alertar os seus alunos, né, professor, para você poder identificar se uma pessoa realmente é de oração ou não, a evidência que nos permite identificar isso aí são os frutos do Espírito, que é o amor, a paz, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a temperança, o domínio próprio. Então você vai perceber assim que quando você identifica os frutos ou o fruto do Espírito na vida da pessoa, isso sim é evidência de que essa pessoa realmente tem uma vida de comunhão, tem uma vida de oração. Se não tiver fruto, se uma pessoa que vive em contenda, se uma pessoa que vive em confusão, se é uma pessoa que é um suposto crente, né, um suposto líder religioso, vive se metendo em contenda, você já vai facilmente identificar e perceber que essa pessoa realmente não tem comunhão com Deus. Então fica aí um critério, né, um crivo para você poder apresentar aí para os seus alunos. Aqui continuando diz assim, ó, não se preocupe com o que os outros vão pensar de você enquanto você ora. Isso aqui, gente, nos remete a Daniel, porque Daniel tinha uma prática, tinha uma vida de oração. E muitas vezes o jovem pode ficar preocupado, poxa, mas o que é, na verdade, né, a oração? Então, a oração nada mais é do que um ato de fé também. Além de ser uma conversa, além de ser um diálogo com Deus, onde você abre o seu coração, a oração também é um ato de fé. Porque, veja bem, se você for observar uma pessoa de joelho dobrado, com o seu joelho dobrado, orando,
e conversando, você pode olhar para aquela pessoa e pensar, mas com quem, afinal de contas, essa pessoa está conversando? Então, se você for observar assim do ponto de vista racional, lógico, não faz o menor sentido uma pessoa estar com o seu joelho dobrado e falando, expressando ali e conversando e se comunicando. Mas o que que essa pessoa está demonstrando quando ela faz isso? Quando ela está prostrada, orando e conversando com Deus? Isso nada mais é do que um ato de fé, porque essa pessoa acredita realmente de que Deus está ouvindo aquilo que ela está falando. E, de fato, Deus está. A oração é um convite. O segundo subtópico diz assim, ó, a oração é um convite para seguir Jesus. Então, eu quero destacar aqui, ó, onde nos diz assim, ó, por isso, quando estivermos em oração, devemos ser inundados pela presença do Pai e não por mágoas ou lembranças ruins. Aqui eu quero destacar o seguinte, você só pode se lembrar de alguma mágoa, de algum sentimento ruim, se for para pedir para o Espírito Santo trabalhar no seu coração para tirar toda a mágoa, para tirar todo o rancor, para tirar toda a inveja. Aí sim, mas se você se apresenta diante de Deus, pedindo para que Deus venha pesar a mão, pedindo para que Deus venha entrar com juízo com relação àqueles que estão crescendo, àqueles que estão conquistando coisas que você acha que você deveria estar conquistando, esse tipo de oração Deus não aceita. Então já deixa aí os seus jovens alertados, né, que se de repente algum jovem se encantou por alguma irmã, por alguma garota lá na igreja, né, e era da intenção de um outro jovem namorar com aquela outra jovem, então não fica com o seu coração cheio de rancor, não fica com o seu coração cheio de inveja, porque Deus com toda certeza tem preparado o melhor para cada um, pode fazer essa abordagem. Aqui, ó, o terceiro subtópico nos diz assim, ó, ore mais e negocie menos. Oração é quebrantamento e não uma queda de braço. Quando você estiver orando, você não vai ficar negociando com Deus. A oração não é uma negociação com Deus. Não há a menor possibilidade disso acontecer por uma razão muito simples. Deus sabe de tudo que nós precisamos. Deus sabe de tudo que nós precisamos. Deus sabe o que cada crente precisa, o que cada jovem precisa e cada necessidade. Então, tudo que a gente conquista através da oração não é para dizer assim, para dar um testemunho, chegar diante da igreja, chegar diante dos irmãos e dizer assim, eu consegui isso porque eu orei. Porque, na verdade, tudo que nós conquistamos, tudo que nós conseguimos é pela graça e pela misericórdia do Pai. É tudo pela misericórdia de Deus. Então, aqui está dizendo o seguinte, aqui no final diz assim, ó, orar é retirar todo o disfarce diante de Deus e de reconhecer estruturalmente e de se reconhecer estruturalmente carente do amor que vem dele. Então foi o texto que eu citei de Hebreus 4:13 que diz assim, ó, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que tudo vê. E a Bíblia diz ainda mais que os olhos do Senhor Jesus são como chamas de fogo. Por quê? Porque tem a capacidade de conhecer aquilo que se passa no íntimo do nosso coração. O segundo tópico diz assim, ó, aprender a orar com Jesus. O segundo tópico nos diz assim, ó, aprendendo a orar com Jesus. E o primeiro subtópico nos diz, o que não é o Pai Nosso? Diz assim, ó, o Pai Nosso não é uma prática mecânica. Então, isso aqui precisa ficar muito claro, precisa ficar enfatizado. Então, a oração não se trata de uma prática mecânica, de uma prática ritualística, mas se trata, sim, de uma prática genuína, de uma prática verdadeira, de uma prática espontânea, que procede de um coração voluntário, ou com expectativas automáticas, né? Então a pessoa, o jovem, se aproxima de Deus com certas expectativas, querendo que algo aconteça e faz aquela oração toda pomposa, faz aquela oração toda bonita, e ele acha que as suas conquistas virão a partir daquele momento que ele se prostrou, que ele se curvou, que ele fez uma campanha de 7 quinta-feiras, que ele fez uma campanha de oração, que ele fez uma campanha de oração de uma semana, de orar pela madrugada, e não é isso, é a sinceridade do coração, é a pureza do coração
do homem. Então, o que não é o Pai Nosso? Então, orações ritualísticas, né, e expectativas automáticas. Diz assim, ó, orar é uma atitude espontânea, ou seja, o jovem deve se aproximar diante de Deus com espontaneidade, com um coração voluntário, com um coração grato a Deus por tudo aquilo que Deus faz, né? A oração é também o alimento do Espírito. Por quê? O nosso Espírito que procede de Deus deseja ter comunhão, deseja ter intimidade com Deus, deseja se relacionar com Deus. Assim como o nosso corpo físico sente a necessidade de se alimentar. Quando você está muito tempo sem se alimentar, você já começa a sentir manifestações fisiológicas no estômago, sinalizando que você precisa se alimentar. Quando você passa muito tempo longe da oração ou sem orar, o teu espírito começa a se manifestar também, indicando que você precisa sim buscar a presença de Deus. Então, essa que é a grande realidade. Então, a oração é como se fosse o alimento do espírito, é como se fosse o oxigênio espiritual, sem o qual o teu espírito tende a desfalecer. Então, enfatize isso, que é impossível um crente, é impossível um jovem permanecer na presença de Deus, permanecer forte, permanecer firme, permanecer constante na presença de Deus sem a prática da oração. Continuando, diz assim, ó, o mestre não ensina uma fórmula mágica, mas que deve ser respeitada ou que deve ser repetida várias vezes, da qual o indivíduo fica dependente. Pelo contrário, né, o mestre não ensina isso, né, que é uma fórmula mágica. Não é isso que o mestre ensina. Pelo contrário, o Salvador ensina os discípulos a orar, apresentando componentes de sua oração que são indispensáveis para todo e qualquer clamor. Então, gente, quando Jesus ensina a orar, tem alguns valores que precisam ser levados em consideração. Que valores são esses? Que princípios são esses? O princípio da humildade. Então, quando a pessoa se achega diante de Deus, não tem como você chegar diante de Deus exigindo que as coisas aconteçam. Não tem como você chegar diante de Deus querendo questionar por que eu estou passando por isso, por que eu estou passando por aquele outro. Não tem a menor possibilidade de ficar fazendo esse tipo de questionamento com Deus. Então, você se aproxima de Deus, em primeiro lugar, você se aproxima de Deus com humildade. É assim que se deve se aproximar, é assim que se deve se achegar a Deus. Deve se achegar também diante de Deus com quebrantamento, deve se chegar diante de Deus com arrependimento. Isso aqui você pode anotar, gente, porque isso aqui não está na lição, você pode anotar esses princípios a partir dos quais, durante a oração, você precisa levar em consideração para estabelecer uma comunhão, para estabelecer uma conexão com Deus. Você deve se aproximar com gratidão, você deve se aproximar com amor, você deve se aproximar com sinceridade, você deve se aproximar com verdade, você deve se aproximar com justiça. E aqui o Salmo 116, 116, versículo 12, nos diz assim, ó, o que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Olha só que pergunta maravilhosa, gente. O que nós podemos oferecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito? E sim, Deus tem feito por nós muitas coisas, a começar pela nossa salvação, a começar pela vida que nós temos, a começar pelo fôlego de vida que nós temos e pela oportunidade que nós temos, pelo menos no país que nós estamos vivendo, de servirmos a Deus. Então nós devemos ser gratos a Deus por isso. No segundo subtópico, do segundo tópico, nos diz assim, o Pai Nosso como indicativo dos parâmetros para uma vida de oração. Então, nós já vamos começar a identificar e perceber quais são os parâmetros para uma vida de oração. Orar, em primeiro lugar, ali na letra A, é sempre reconhecer a grandeza e a amabilidade de Deus. O que é, afinal de contas, o amor de Deus? O amor, gente, pode explicar isso aqui para o seu aluno? É você fazer algo para o outro, é uma dedicação para o outro, sem esperar nada em troca. Então é isso que é o amor. Quando Deus nos ama, quando a Bíblia fala que Deus nos ama, que Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Deus realizou um ato, Deus realizou uma atitude em favor de outro sem esperar nada em troca. Então você pensa isso, que Deus não espera nada de nós.
Deus não espera absolutamente nada de nós. Ele nos faz o bem, ele nos concede o bem, ele faz o bem, pratica o bem. Se a pessoa andar por princípios e por valores, seja ela cristã ou não, essa pessoa vai desfrutar dos princípios que ela segue, mas Deus não espera absolutamente nada de nós. Porém, quando o crente, quando o jovem decide viver uma vida de gratidão, viver uma vida de honra, viver uma vida de obediência, debruçando-se sobre a palavra de Deus para andar em conformidade com a palavra de Deus, Deus se agrada e muito disso. Deus se agrada muito disso. Deixe isso aí enfatizado aí para os seus jovens, tá? Aqui no B diz assim, ó: quem ora nunca deve confundir a generosidade do Eterno com a convivência com o pecado. Então aqui, ó, eu até anotei aqui, ó, a misericórdia, a generosidade. Então quem está buscando a Deus, quem busca a Deus, quem se propõe a orar, nunca deve achar que a misericórdia de Deus, por ser grande, por ser infinita, justifica a prática contínua e sistêmica no mesmo tipo de pecado. O que eu quero dizer com isso? Se, por exemplo, o jovem se envolve com pornografia, isso aqui é só um exemplo, e daqui a pouco ele vai lá, dobra o seu joelho, pede perdão, pede misericórdia, e Deus concede misericórdia. Deus concede o perdão através da pessoa bendita do Espírito Santo. Daqui a pouco, passa uma semana, 2 semanas, a mesma situação. Daqui a pouco Deus vai lá, perdoa, tal, e passa mais um período de tempo, a mesma situação. Aí, gente, ó, não caiam nesse engano. Isso aí você pode passar aí para o seu aluno, né, para o jovem aí da tua igreja, para o seu liderado. Deus não compactua com esse tipo de comportamento. Então, a prática sistêmica do pecado configura a famosa iniquidade. Então, ele já está caindo aí na iniquidade. Então, é bom vigiar com relação a isso. E continuando aqui, ó, a letra C, toda oração deve apontar para a eternidade, pois uma das desgraças da sociedade contemporânea é o seu imediatismo materialista. E eu coloquei aqui, acrescentei ainda o hedonismo, né, que é a busca constante pelo prazer imediato. Gente, nós estamos vivendo numa sociedade que todas as formas de satisfação, seja com base na alimentação, seja com base no sexo, seja com base na promiscuidade, toda sorte de prazeres carnais, prazeres mundanos, completamente desordenados, completamente desenfreados. O homem vem buscando isso de maneira frenética, de maneira compulsiva. Então, isso precisa se tomar um cuidado muito grande com isso, que onde se está dizendo aqui, ó, toda oração deve apontar para a eternidade, e muitas vezes essa é a razão pela qual, muitas vezes, os jovens não estão buscando tanto a presença de Deus. Então, você deve enfatizar isso, que o que importa realmente, tudo que nós estamos fazendo aqui nessa vida, deve apontar para a eternidade. A letra E diz assim, ó, somente consegue orar aquele que se permitiu viver uma conversão de valores, de valores. Então diz assim, ó, que valores são esses? Citei anteriormente a honestidade, a justiça, a honra, a obediência, a verdade, o amor, a benignidade, o perdão. Então esses são os valores. Uma das coisas que está presente na sociedade que nós estamos vivendo é exatamente a falta de perdão. Então olha assim que a Bíblia já fala a respeito de perdão. Jesus na sua oração ensina a respeito do perdão. E hoje se sabe, dentro das psicologias modernas, que a falta do perdão é uma das principais causas de doenças que temos hoje, que estão assolando aí a humanidade. A letra F diz assim, ó, quem ora deve reconhecer as suas limitações e os seus medos. Então, quem ora, quem se achega diante de Deus, deve reconhecer que é limitado, mas que todas as suas capacidades, que todas as suas habilidades, tudo aquilo que a pessoa que ora consegue fazer e executar é pela misericórdia de Deus. E ela deve reconhecer também os seus medos, para que os seus medos, os seus temores sejam apresentados diante de Deus, porque Deus trabalha nos nossos medos, nos encorajando e nos dando força para superarmos as situações, mesmo que diante delas nós estejamos com medo. Então, é mediante a oração e o fortalecimento na palavra que a gente supera as situações de medo.
O terceiro subtópico do segundo tópico diz assim, ó, não faz nenhum sentido orar sem perdoar. Foi o que eu comentei anteriormente. Oração e perdão são intrínsecos e simultâneos. Tem muita gente que ora, ou tem muita gente, muitos jovens crentes dentro da igreja que tem o seguinte discurso: eu não perdoo porque o Espírito Santo não trabalhou dentro de mim ainda para eu perdoar. Gente, isso não existe. Perdão não é uma opção no contexto da fé cristã, no contexto da jornada cristã. Perdão não é uma opção. Perdão é uma tomada de decisão. Perdão é uma escolha. E Jesus foi categórico em dizer e ensinar: se nós não perdoarmos o próximo, Deus também não nos perdoará. Então isso aqui precisa ficar muito bem enfatizado. Continua assim, ó, onde a mágoa seja o centro das decisões. Então, para o mestre, está muito evidente que a escolha de um estilo de vida odioso, uma escolha de vida amargurado, uma escolha de vida de vingança. Então, olha só se tem cabimento. Muitos crentes, às vezes, orando para Deus executar uma vingança com relação a outras pessoas, com relação a outros crentes, muitas vezes. Então, isso aqui é simplesmente inadmissível. E o que Jesus vem ensinando é exatamente o exercício da misericórdia e o exercício do perdão, que, volta a dizer, não se trata de uma escolha, não se trata de uma opção, é uma questão de tomada de decisão. A importância do jejum. Esse é o terceiro tópico. O primeiro subtópico do terceiro tópico diz assim, ó, a naturalidade da oração, o jejum. Então, o jejum se trata de uma disciplina espiritual. O que é disciplina? A disciplina é você atender a um comando que você dá para você mesmo. Pode passar isso para o seu jovem. O que é a disciplina? É um comando que você atende, que você obedece, que você deu para você mesmo. Essa que é a disciplina. E o jejum nada mais é do que uma disciplina espiritual, ou seja, quando o nosso espírito deseja constantemente se aproximar mais de Deus, o nosso espírito deseja ter mais comunhão, ter mais conexão com Deus, o nosso espírito nos dá um comando para que nós venhamos nos abster do alimento. Com que finalidade? Para que nós venhamos fortalecer a nossa comunhão, para que nós venhamos fortalecer a nossa intimidade com Deus. O jejum, o que é? O jejum nada mais é do que se abster de alimento. É se abster de alimento. Então, a pessoa deixa de se alimentar, a pessoa deixa de comer por um tempo que ela julgar apropriado. É óbvio, né? A gente via muito falar, se ensinar antigamente, não adianta você ir lá para uma rodada de pizza num sábado à noite, né, e ficar lá até meia-noite comendo, depois você acorda 10 horas da manhã e fala, agora eu vou fazer um jejum. Até que hora que você vai jejuar? Só até meio-dia. Não, né, gente? Aí não funciona, aí não vai ter o efeito que deveria ter, que é de fortalecer o seu espírito, de trazer comunhão e trazer mais intimidade com Deus. Então é realmente algo que você vai se abster de alimento com o objetivo de buscar um prazer. Mas que tipo de prazer? É o prazer da comunhão e o prazer da presença de Deus. Então isso que tem que ficar enfatizado. O jejum também tem que ficar enfatizado que não serve para a pessoa se vangloriar. Então é comum você de repente ouvir algum pregador, ouvir alguém, algum líder dizendo assim, jejuei uma semana, jejuei 2 semanas para conseguir isso. Então dá a impressão que ele usa o jejum como uma moeda de troca com Deus. E a finalidade não é essa. A finalidade é desenvolver uma comunhão, uma intimidade com Deus, para que a pessoa possa ser muito mais produtiva. Então, a pessoa que jejua, ela vai desenvolver a humildade. A pessoa que jejua, ela vai desenvolver a capacidade de perdoar. Ela vai desenvolver a capacidade de exercer a misericórdia, exercer a generosidade, que são valores essenciais também da fé cristã e da jornada cristã. O segundo subtópico diz assim, o jejum como prática libertadora. Jejuar não é um símbolo de opressão ou sofrimento. Então, quem jejua tem que fazê-lo. É um ensinamento que nós encontramos na Bíblia, mas como um ato e uma atitude de gratidão. Então, quem jejua deve
deve ser grato a Deus. Deve fazer isso como uma atitude espontânea e como uma atitude de adoração. E como atitude de adoração, o indivíduo, a pessoa reconhece Deus, a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus por aquilo que Deus é. E o terceiro subtópico diz assim, ó, as consequências abençoadoras do jejum. Então a pessoa passa a viver uma vida transbordante. Então o transbordo espiritual, a generosidade, a misericórdia, o perdão, tudo isso é fortalecido. A pessoa se sente muito mais facilidade de exercer o perdão, a misericórdia, de ouvir a voz de Deus quando a pessoa se abstém, quando a pessoa vive na prática do jejum e quando a pessoa coloca em prática essa disciplina espiritual que ajuda a pessoa a se fortalecer espiritualmente e desenvolver uma comunhão mais íntima com Deus e que, portanto, faz com que ela esteja muito mais sensível à voz de Deus e aquilo que Deus instrui, aquilo que Deus ensina, aquilo que Deus inspira através da sua palavra, através do ensinamento, através das pregações, a pessoa sente muito mais facilidade, se sente muito mais apta a colocar em prática. Tudo isso devido a quê? Devido à prática do jejum. E a nossa conclusão diz assim, ó, quanto mais se aproxima o fim de todas as coisas, menos as pessoas oram ou jejuam. Na verdade, o que estamos testemunhando hoje é uma terceirização da adoração e do quebrantamento. Infelizmente, a grande parte das pessoas só desejam as bênçãos e não o abençoador. Todavia, o nosso Redentor merece a verdadeira oração e o verdadeiro jejum. Não se preocupe com o que você vai receber. Seja grato pelo que você já tem ou pelo que você já recebeu. Querido professor, querida professora da EBD, desejo que você tenha um domingo abençoado e que esses ensinamentos e essas lições possam verdadeiramente ter ajudado você como professor e até o nosso próximo encontro.